Então, gostaria, né, de pedir para a pastora Karen, né, para orar por nós esta manhã. Pode ser, Flor? Amém. Podemos? Pai amado, Deus querido, louvado, exaltado seja o teu nome para todo sempre. Eu te louvo, meu Senhor, por mais um dia de vida que tem concedido a todos nós. Eu te agradeço pela oportunidade que temos, meu Senhor, de nos encontrarmos, mesmo que seja em meio virtual. Te agradeço também pela oportunidade que temos de conhecer um pouco mais da tua vontade, dos teus pensamentos, meu Senhor, dos teus segredos. Obrigada, meu Senhor, por essa rica oportunidade que temos, meu Senhor, de nos achegarmos mais a Ti. Permita, meu Senhor, que o nosso coração, meu Senhor, receba de bom grado a Tua palavra e que ela surta o efeito desejado, meu Senhor, em nossas vidas. Quebrantando, meu Senhor, o nosso coração, moldando o nosso caráter e acrescentando fé à nossa vida. Porque sabemos, meu Senhor, que a fé ela é fundamental para a nossa caminhada, para a nossa jornada aqui na Terra. Precisamos disso, meu Senhor, para sobreviver. Deus, eu reconheço, meu Senhor, que sem fé não dá. Não dá, meu Senhor, sem fé em Ti, porque do jeito que vivemos, no mundo em que estamos inseridos, na sociedade em que participamos, meu Senhor, é fundamental que essa fé seja inabalável. E eu creio, meu Senhor, que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. A fé vem pelo ouvir a Tua vontade, meu Senhor. A fé vem pelo ouvir a Tua vontade. E é por isso que eu te peço nessa manhã que a Tua palavra surta o efeito desejado em nossas vidas. Aquilo que Tu planejou e projetou para cada um de nós, meu Senhor, sabemos que é através da Tua palavra, é através, meu Senhor, da Tua presença, é através, meu Senhor, da Tua misericórdia, do Teu amor e da Tua graça, que estamos, meu Senhor, de pé e que vamos, meu Senhor, vencer todas as dificuldades e as mazelas desse mundo. Abençoe essa aula, abençoe a Babi, meu Senhor, que estará ministrando essa aula, que seja verdadeiramente um instrumento usado por Ti. Usa a boca dela, meu Senhor, para falar aos nossos corações. Abençoe cada uma de nós que estará presente, aquelas que não puderem estar, meu Senhor, que de alguma maneira elas venham ter encontro contigo nesta manhã, através da Tua palavra. Que a mesma palavra que será ministrada para nós venha de alguma maneira ser também ministrada para aquelas que não estarão presentes. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então, queridas, a nossa lição é a de número 5, que vai falar sobre línguas, profecias e ordem no culto. E o texto bíblico se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. O capítulo 14 é bem longo, são 40 versículos. E aí eu gostaria de ler com vocês por parte, né? Para a gente ir lendo com calma e tentar, né, entender. O versículo-chave. O versículo-chave é: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O alvo da lição: refletir sobre a necessidade de ser diligente no uso dos dons, atentando para o seu principal propósito, a edificação da igreja, a fim de que os abusos cometidos na igreja de Corinto sejam evitados. Eu não vou compartilhar o slide com vocês porque meu slide não ficou legal dessa vez. Meu teclado tem algumas teclas, então se digitar tudo substituindo Babi, algumas você leu letras. qual capítulo? Babi, você leu qual capítulo de Coríntios, Capítulo 1 Coríntios? 14, 1 Coríntios 14. Então, assim, é só para eu me conduzir aqui mesmo, porque foi bem difícil. Eu não tenho a minha letra P aqui, para vocês saberem, terem noção, não tinha a letra P. E toda hora aparecia uma palavra com a letra P, né? Profecia, profeta, pastor. Eu tive que substituir a letra P. E aí depois ir corrigindo letra por letra, então não ficou muito legal. O que a gente precisa ter em mente, né? É saber entender os dons, como os dons devem ser usados, compreender o que significa a ordem no culto, à luz dos ensinos bíblicos,
sentir, perceber a necessidade de usar cuidadosamente os dons dados pelo Senhor e agir, usar os dons recebidos do Senhor sempre para a edificação da igreja. Né? Como eu falei, o pastor já deu, né, umas 4 aulas aí, maravilhosas, né? E esclareceu muita coisa, né, pra gente. Falou sobre vários dons e hoje a gente vai tratar especificamente dos dons de profecia e de línguas. No capítulo 14, né, dessa carta de Paulo, ele irá tratar de 2 dons, desses dons de línguas e dons de profecia, e da ordem do culto. A preocupação de Paulo, né, era instruir os irmãos acerca do uso adequado dos dons, para edificação, entendimento e ordem na igreja, a fim de que todos pudessem ser beneficiados. Né? Então, a preocupação dele era que todos pudessem ser edificados, todos pudessem, né, ser beneficiados com o que estava sendo, né, ministrado, falado. Então, vamos ler lá os primeiros 5 versículos do capítulo 14. Bom dia, Lúcia. Bom dia aqui. Que diz assim, ó: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Eu gostaria de pedir a Célia, por favor, fechar o microfone que está dando um chiado aqui para mim. Pode ser, querida? Fechar o microfone aí, depois, se vocês quiserem participar, é só falar. Tá, vê se tá certo. Tá? É porque tá dando um chiado. Fechar só o microfone. Clicar nessa bolinha do microfone. Não conseguiu, não. Ah, beleza. Obrigada, querida. Diz assim, ó, o capítulo... Primeiro versículo. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Né? Então, nesses primeiros versículos aqui, ele está falando, né, a diferença de quem fala em línguas e de quem profetiza. Quem fala em línguas está edificando o seu próprio espírito, fala diretamente com Deus, só ele Deus. E quem profetiza fala para a igreja. Né? Então, ele fala... gostaria que todos falassem línguas, mas prefiro que profetizem. O que é profetizar? Né? Profetizar é falar algo da parte de Deus, estando debaixo da autoridade do Espírito Santo. Isso não significa que o profeta, né, entrava em transe sem o seu consentimento. Ele estava consciente de que Deus estava falando por meio dele. Né? Esse significado eu peguei do pastor Augusto Nicodemos. Então, a pessoa que fala em profecias, né, ela não está ali fora de si, não sabe que ela não está, né, ela está consciente do que ela está falando, né, que Deus está ali usando ela como instrumento para trazer uma palavra. Ela precisa estar debaixo da autoridade do Espírito Santo, né, não falar qualquer coisa, não falar o que acha, né, mas estar ali debaixo da autoridade do Espírito Santo. Outra frase interessante sobre o que é profetizar, que eu ouvi, é traduzir a mente e o coração de Deus para uma linguagem humana. Nossa, eu achei assim, uma frase assim, bem impactante, né? O que é profetizar? É traduzir a mente e o coração de Deus para uma linguagem humana. Eu acredito que seja assim, um privilégio, né? Você ser usado por Deus, né? Trazer ali uma mensagem, né? O Senhor está ali ministrando, né, o seu coração para você falar, né? Trazer uma mensagem para o povo, né? As pessoas estão ali ansiosas, sedentas por ouvir algo da parte de Deus e você ser ali um instrumento, né? Para trazer essa mensagem. Só que nós sabemos também que a mensagem, né? Como está escrito aqui, ela serve para
edificação, encorajamento e consolação, né, dos homens. Ela tem esse caráter, né, de encorajar, de consolar, de edificar, né? E, e aqui, né, Paulo está tratando do dom de profecia. Ele fala que o desejo dele é que todos pudessem, né, profetizar. E como o dom, a profecia como dom, e não como um ofício. Como uma pessoa, né, que é designada para aquilo. Então, na Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas que foram designadas mesmo como profetas, né? O profeta Isaías, Daniel, Samuel, Jeremias, né? Foram designados mesmo como profetas, né? Separados ali com essa missão. E eles profetizavam, né? Nem sempre eles profetizavam coisas boas. Né? A profecia muitas vezes vinha numa forma, né, de julgamento, né, do que o Senhor estava, né, pretendendo fazer aquela nação. Né? Muitas vezes vinha uma profecia, né, que viria, né, destruição para aquele povo. Né? Vinha, assim, não vinha uma boa notícia. Né? E aí eles temiam ser rejeitados pelo povo. Né? Acho que qualquer um de nós, né, que recebesse uma mensagem, né, dura, uma mensagem de exortação, mas Deus, ele dava essa mensagem de exortação para o povo se corrigir. Né? A intenção de Deus não era destruir ninguém, não era, né, trazer mal, pelo contrário, era trazer paz. Mas o povo precisava, né, se endireitar ali o seu caminho, a sua conduta, a sua postura, para poder não ser atingido, né, pelo que estava previsto, né? E aí, né, a gente vê que alguns textos, né, as pessoas rejeitavam, né, a profecia e aí sofriam a consequência, porque não deram ouvido, né, à palavra do Senhor. Então aqui tem essa distinção, né? A gente vai falar sobre o dom, não da profecia, no caso do ofício, né, de um profeta ali designado. No versículo 6, né, por quê, né? Porque a própria palavra, a própria palavra, ela revela, né, a vontade do Senhor. Então, hoje em dia, a gente não precisa, né, ter um profeta ali designado, ó, eu sou profeta de Deus. Não precisa mais disso, porque a própria Bíblia, né, tudo que Deus quis revelar para nós já está aqui, né, na sua palavra. Tudo que Deus quis revelar para as pessoas já está aqui. Então, não precisa, né, Deus não precisa mais de nenhum profeta, porque já está aqui escrito a vontade dele, né? O que ele quer para a nossa vida já está escrito aqui. E aí no versículo 6 vai falar: agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Né? Então aqui ele está falando, né? Paulo ele traz uma comparação, né? Se até as coisas inanimadas que produzem som, elas precisam, né, ter sintonia. Tipo, na nossa igreja, né, tem equipe de louvor. Então, tem a pessoa que toca a guitarra, toca o teclado, toca a bateria. Então, os instrumentos estão ali em harmonias, cada um tem um som distinto. A gente consegue diferenciar, né, qual é o som qual é o som da bateria, qual é o som do teclado, né? O teclado ali é mais tranquilinho, mais suave, a bateria já é mais estridente, assim. Então, a gente consegue fazer essa distinção. E aí ele fala, né, que a gente, né, quando a gente profere palavras, a gente tem que saber distinguir, né? Tem que saber o que está sendo falado ali. Então ele faz essa comparação, porque senão vão ser simplesmente palavras soltas ao ar,
né? Ele dá o exemplo também de um estrangeiro, né? Quando a gente, né, se depara com um estrangeiro, a pessoa vem falar inglês com a gente, eu não entendo nada de inglês. Vou ficar perdida, a pessoa está me pedindo uma informação ali em inglês, não vou saber entender o que ela quer, né? Então, a comunicação ela precisa ser clara, ela precisa, né, trazer entendimento. Assim acontece com vocês, e ele instruindo, né, a igreja. Estão ansiosos para ter dons, mas procurem crescer naqueles que trazem edificação. Então, eu acredito que as pessoas estavam ali querendo dons espirituais, né, querendo dons, mas para si. Não estavam ali preocupadas com o dom para edificar a igreja, estavam querendo para si. E aí também é o perigo, é o cuidado que a gente tem que ter, porque quando a gente se reúne como igreja, não é uma coisa individual, né? Não posso, né? Eu estou sendo edificada, o outro que o outro que procure, o outro que se não, né? Tem que haver esse cuidado para que todos saiam dali, né? Compreendendo o que está sendo dito. E eu falei nessa frase, né? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, né? Quando a gente fala, né, do que é profetizar, né? Traduzir a mente e o coração de Deus para uma linguagem humana, né? Eu queria, né, a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso, né? Se profecia, o que vocês pensam sobre isso? Eu penso que é uma responsabilidade, né? Você profetizar é uma responsabilidade muito grande. Alguém quer participar, interagir aí? Acrescentar alguma coisa? Estou sendo clara? Falem comigo. Estão conseguindo, né, entender o que eu estou falando? Sim. Estão conseguindo? Amém. Sim. E aí vamos para o versículo 13, né? Versículo 13. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Né? Então ele fala aqui, né? Quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Ore para que possa interpretar. Então, porque ele fala que a mente, a gente ora em espírito, mas a nossa mente fica infrutífera. A gente não consegue, né, saber o que a gente está falando. Então, ele também dá essa orientação, né, para que a gente possa buscar a interpretação. Ó, de acordo com... Eu estou lendo meu slide aqui, que como eu falei, com as letras trocadas, então estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui. É 12, tá, esse aqui é outro. O que acontece, né? Eu penso que, tipo, uma vez uma pessoa, né, falou comigo, eu não me sinto bem na igreja porque eu não falo em línguas. Né? Uma vez uma pessoa conversou comigo. Parece, eu não tenho o Espírito Santo comigo. Eu falei, não, né? O dom de falar em língua é um dom, né? Então Deus ele dá um dom, né? Conforme, né, a capacidade de cada um, né? Porque a pessoa não fala em línguas que ela não tem o Espírito Santo, né? A evidência do Espírito Santo também são os frutos, né? O fruto do amor, né? Então esse é o principal, né? O principal não é falar em línguas, o principal é o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, paciência, longanimidade. Isso que a gente precisa, né, para viver. E muitas vezes as pessoas ficam presas a isso, né? Essa questão de falar em línguas, né? É no âmbito espiritual, não é no âmbito natural, né? É para o nosso espírito, mas a gente vive aqui, né, no âmbito natural.
também, né? Então, principalmente, o que tem que ser visto na nossa vida é o fruto do Espírito, é o fruto do amor, né? E aqui Precisa de outra forma? primeiro versículo aqui do capítulo 14, ele fala, sigam o caminho do Já vai amor. botar? Já coloca, né? Ele já Vai, coloca vai. essa orientação, sigam o caminho do amor, busquem com dedicação os dons. Então, o principal caminho é o amor. Tem que né? A botar gente não de tem que lado, mano. ficar preso. Ah, Karen Flor, teu microfone está aberto. A gente não precisa ficar presa a essa questão de, eu não falo em línguas, então o Senhor não está comigo, não tem nada a ver. Né? Então, que isso possa ser esclarecido. No versículo 18, ele fala, dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Então, Paulo fala, ele tinha o dom de falar em línguas, né? Mas ele falava, na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis a falar 10.000 palavras em outra língua onde as pessoas não possam entender. Né? Então, essa era a questão, né? Eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis. Se eu falar 5 palavras que as pessoas possam entender, já cumpriu ali a missão, né? De trazer edificação. E aí, aqui na minha Bíblia, tem uma diferença aqui entre falar em línguas no culto cristão e no culto pagão. Porque a cidade de Corinto era uma cidade, né, onde tinha muita idolatria, povos pagãos, né, outras religiões, outros rituais. Então, as pessoas que se convertiam, né, ao evangelho, elas iam para a igreja, mas acabavam meio que trazendo esses rituais, né? Então, essa era a preocupação de Paulo. Deixa esse ritual para lá, né? Isso não faz parte aqui do culto de Deus, né, que é um culto racional, com entendimento. Né? Então, aqui está escrito assim, Paulo desejava que as línguas, seja qual for, entretanto, não está claro se as línguas eram idiomas estrangeiros, desconhecidos, ou idioma dos anjos, ou grunhidos, inarticulados, inexprimíveis. Seja qual for o caso, Paulo desejava que as línguas sempre fossem traduzidas, de modo que todos os presentes pudessem se beneficiar delas. Então, seja se for um idioma, né, que a pessoa está falando, né, uma língua estrangeira, seja o idioma dos anjos, não importa, né, tem que ter tradução para poder edificar a igreja. A verdade é que outras culturas conheciam os pronunciamentos estáticos, que às vezes incluíam mensagens inteligíveis e palavras e frases estrangeiras. Alguns ritos pagãos, né, com a ajuda de álcool, de alguma droga, levavam as pessoas a um estado de delírio. Então, esses rituais aí que faziam parte lá né, do culto pagão, né, levavam as pessoas ao delírio. E ele fala, essa forma de comunicação estática deve ser diferenciada da prática cristã, em que a língua desconhecida seria imediatamente traduzida numa mensagem compreendida pela congregação. Então tem que haver essa distinção. Esses rituais aí, fica para os cultos pagãos. Não pode trazer isso para a igreja, né? É claro que o uso irrestrito das línguas no culto podia, em algumas situações, lembrar a alguém os delírios dos adoradores pagãos. Isso deve ter contribuído para a preocupação de Paulo, quando ele fala, né, que um não cristão poderia entrar no culto, ouvir línguas sem interpretação e dizer, vocês estão loucos. Né? Então, mais aqui à frente, no versículo 20, ele vai falar, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Então, Deus, ele tem a liberdade de ele falar como ele quer, né? Ele falou aqui, por meio de outras línguas, por meio de lábios estrangeiros, falarei a este povo, né? Deus, ele pode falar como ele quer, mas quando Deus fala, né, tem que ter entendimento. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes.
Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então aqui ele tá falando isso, né? Que as línguas é um sinal para os descrentes. Né? Então quando a gente fala em línguas, né, alguém tem o dom de falar em línguas, quem está de fora, né, fica, né, surpreso, né, porque não é uma língua que ele não entende, né, a princípio ele pode, né, causar alguma estranheza, né, mas ele pode, né, entender que aquilo ali é de Deus, né, o mundo espiritual, né, não faz parte do natural, né. Mas ele, se não tiver quem interprete, ele vai achar que todo mundo está louco. Se não houver quem interprete, uma pessoa que vai visitar uma igreja, né, onde está todo mundo ali no mistério, né, o pessoal tem o dom ali de falar em línguas, e se não tiver ninguém para traduzir, ele vai achar que está todo mundo louco. Poxa, eu fui nessa igreja e não entendi nada do que as pessoas falaram. Saí de lá, saí pior do que entrei, porque saí cheio de dúvida, né? Será que isso é de Deus mesmo? As pessoas saem confusas, né? Então, Deus não é Deus de confusão. Né? Deus não é Deus de confusão. Então, eu mesma, né, que conheço, né, sei que existe esse dom. Uma vez eu fui na igreja, todo mundo falando em mistério, assim, nossa, eu fiquei tão agoniada assim que eu falava, gente, não tô entendendo nada aqui também, não tô entendendo nada. Eu fiquei até com medo de fechar o olho, porque eu falei assim, era tanto mistério ali, que eu fiquei até com medo de fechar o olho. Eu falei, sei lá, o que vai acontecer aqui. E na hora da palavra foi assim, ó, rapidinho, assim, a mensagem curta. Eu falei, não deram ênfase na palavra, né? Que é a profecia revelada, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, esse cuidado, né? Então aqui Paulo mais à frente vai falar da ordem no culto, né? Se um falar, que fale um ou dois, três no máximo, né? Ele dá uma... Porque senão vira uma confusão toda, gente. E ele fala, quem fala em língua fala para si. Então se eu não vou interpretar, eu posso, né, falar baixinho, falar para mim, né? Me concentrar ali com Deus. Porque eu vou ficar gritando, né? Eu sei que a gente se empolga, né? Às vezes, né? Curso de congresso, principalmente, né? A gente tem essa liberdade, né? Faz bem para o nosso espírito, como a palavra diz, edifica a si mesmo. Né? Então tá todo mundo ali no espírito, todo mundo adorando, amém. Mas tem situações que não precisa disso, né? Você está ali falando quietinho no seu cantinho, sem causar escândalo para ninguém, né? E eu acho que é por aí, né? Então, tô falando, a gente que tem conhecimento, a gente causa estranheza. Se a gente for numa igreja, tá todo mundo lá falando no mistério, a gente não tá entendendo nada. Causa estranheza pra gente que já conhece, imagine para o descrente, né? Que Paulo tá falando aqui. Então ele fala, se o descrente entrar e alguém estiver profetizando, né? Traduzindo ali o que Deus quer, ele vai ser convencido do seu pecado, né? Ele vai ser convencido pela palavra. Quantas vezes a gente ouve uma ministração e a gente fala, nossa, parece que o pregador sabia da minha vida. Parece que porque ele falou exatamente ali, ó, tudo ali, o processo que eu estou passando, meu Deus, parece que sabe da minha vida. Mas é o Espírito Santo que nos conhece, né, colocando ali as palavras exatamente que a gente precisa ouvir, que a gente precisa, né, ser edificado. Então é isso que convence, né? É isso que traz a mudança para a gente. Aí ele fala, né? Se o descrente, né, ouvir a profecia, né, ele vai sair edificado, ele vai sair convencido do pecado dele, né? Os segredos do seu coração serão expostos. Tem coisas que às vezes a gente pensa, a gente só pensa, aí chegar na igreja o pastor fala, meu Deus, eu só pensei. Eu só pensei, né? Então, assim, é coisa linda. É muito lindo, porque Deus, ele conhece, né, nosso pensamento, as nossas aflições, os nossos temores. Então, às vezes, é uma coisa que a gente só tá ali no pensamento, a gente não falou para ninguém. E, às vezes, né, Deus usa o pastor, Deus usa, né, quem está ministrando para trazer edificação para nossa vida, né? E aí fala, né, que esse descrente, ele vai sair de lá, ele vai se prostrar com o rosto e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês, né? Então isso é lindo, né? Quando a pessoa vai na igreja, ela ouve aquela mensagem, ela fala, nossa, Deus realmente falou comigo, né? Eu fui ali naquela igrejinha ali, pequenininha, pouquinha gente, mas o Senhor falou assim, ó, diretamente, tete a tete. É tão bom, não é mesmo?
que vocês pensam a respeito disso, né? O que vocês pensam a respeito disso? Alguém quer acrescentar alguma coisa? A gente vai entrar agora na ordem do culto. A gente vai entrar na ordem do culto. Ó, tá rapidinho, ó, 9h10, 10h10. Bom dia, a paz para vocês. A paz. Então, eu acho que Paulo, em todo momento, ele coloca a questão da comunhão no culto, né? Porque ele frisa muito que se eu for falar algo, se eu for usar no mistério, o meu irmão ele tem que entender. Se eu for orar em espírito, eu louvar em espírito, o meu irmão não vai participar. Então ele frisa muito que se você está num culto, se existem irmãos, se existe comunhão, não só eu tenho que entender, o meu irmão também tem que entender. Então, assim, é comunhão. Você está ali para adorar o Senhor junto com os seus. Então, todos têm que participar. E essa questão de línguas, eu lembro que na época quando eu era bem mais nova na igreja, toda vez que alguém começava a falar em línguas, a igreja toda parava. Se o pastor estava falando, se alguém estava pregando, se alguém estava falando alguma coisa, aí parava, tipo assim, vamos ouvir. E às vezes não era nada. Às vezes as pessoas falavam, né? Pessoas que a pessoa se empolgava, ou estava, não sei, eu era muito nova. Aí todo mundo parava e ficava esperando, né? Não, agora Deus vai falar. Aí falava, tinha um que batia no pandeiro, pá! Aí levantava, aí pronto. Aí todo mundo parava. E não, aí ele falava, se alegrava, jubilava, e depois parava. Estava edificando a si mesmo, né? Isso, exatamente. Aí a igreja voltava de novo ao que estava acontecendo, se ia dar oportunidade, ou se o pastor estava falando alguma coisa, voltava de novo. Então é isso que Paulo procura frisar, entendeu? Por isso que ele diz que ele prefere falar 5 palavras que sejam entendidas pelos próximos, do que falar várias que ninguém está entendendo nada, não vai edificar ninguém. Então, assim, falta mesmo o conhecimento da palavra. E pensar que quando você está no culto, tem que ter comunhão. E a comunhão, inclusive, nessa parte, porque a gente pensa, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, glória. E os seus irmãos, vamos compartilhar, você vai compartilhar a sua alegria, você vai compartilhar o seu dom, você vai edificar a si, mas pensa que você está na igreja, em comunhão com os seus, você tem que edificar também aos outros, entendeu? Se eu estou ali louvando o seu espírito, como é que as pessoas vão ouvir? Como é que eu vou edificar? Então, assim, tem que haver. Paulo, acho que ele frisa muito isso. A preocupação dele é sempre com o todo, com todos na igreja, no culto, durante o culto. Entendeu? Tanto que ele fala da ordem, você vai falar agora da ordem, é sempre visando isso. Eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar nos outros que estão comigo ali na igreja. É a união, é a comunhão. É isso aí. Obrigada, amore. Alguém mais? Então, Fabi, é assim, o que eu penso é que, como você mesmo falou, houve-se no passado bem distante, na época de Paulo, uma mistura pagã dentro da igreja, né? E isso Paulo rebatia, né? Assim, o comportamento, né? De estar em transe, fazer sacrifícios, houve essa mistura, né? E aí assim, se intitulou que isso seria o sobrenatural, o espiritual, né? O estar próximo de Deus. Então, nós levamos isso de geração para geração, de que você, nesse tipo de comportamento, quando fala em línguas, quando está em transe, né? Você está um com Deus. E que, na verdade, a gente sabe que não é isso, entendeu? A gente sabe que a evidência de que você é uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito de Deus, é como você mesmo falou, são os frutos. São os frutos. Então, assim, não é o falar em línguas, não é o, sabe, ficar em transe, pulando, sapateando, dançando, que você está evidenciando a presença de Deus ali, que é como vocês estão falando. A pessoa começa a falar em línguas e a outra não entende nada. O que edificou? Como assim? Como é que a presença de Deus é real naquele momento e você não entende nada?
Como é que você não consegue ter o esclarecimento do que Deus quer naquele momento, de que a presença de Deus está ali naquele momento, se você não entende nada, se não é revelado nada, se Deus não fala, não é claro naquilo que está querendo fazer, aí está lá falando em línguas, todo mundo calado, respeitando, e aí? Não conseguiu entender nada, né? Não falou com ninguém, não foi claro, não foi evidente, não edificou ninguém. E eu acredito firmemente de que quando Deus se manifesta, cara, algo sobrenatural acontece. Vidas são edificadas, vidas são transformadas. Uma vez eu vi numa pregação, falei que a maior manifestação da presença de Deus é quando o pecador se arrepende, né? Quando há mudança de vida, quando há transformação de vida, isso é evidência da manifestação da presença de Deus. Então, a gente tem que desassociar isso, entendeu? A Bíblia, ela fala, Jesus, ela fala para as pessoas, para os discípulos que o seguiam, dizendo o seguinte: quer ver o Pai? Olha para mim. Olha para mim. Karen, caiu? Caiu. Deve entrar de novo. Vamos esperar ela entrar aí. É isso aí. Então, a Luciana deu o exemplo, né? Foi uma igreja, aí uma pessoa começou a falar em línguas, a igreja parou, né? Achando que seria algo, né? Voltou. Desculpa, o meu desligando. Voltou. Mas assim, Jesus, ele falava para os discípulos, para quem seguia: você quer ver o Pai? Quem olha para o Filho, vê o Pai. Olha para mim e você verá o Pai. Quer ver o reino de Deus? Olha para o Filho, olha para mim. Olhar para Jesus é olhar bom caráter, é olhar mansidão, é olhar bondade, é olhar amor, é olhar misericórdia. Isso, sim, é a presença de Deus. Estar em espírito, eu estou em espírito. A pessoa é cheia do espírito. É uma pessoa que você olha para Jesus e você vê Deus. É uma pessoa que olha para a Babi e vê Deus. É uma pessoa que olha para a Karen e vê Deus. Se você não está conseguindo ver, tem problema aí. Tem problema aí. Você não consegue ver Deus se você não olhar para o Filho. Quando você olha para o Filho, Jesus, ele veio para a Terra justamente revelar isso. E ele, enquanto homem, ele consegue revelar o Pai. Revelar o Pai. Que nós, enquanto homens, temos que revelar o Pai. Isso é evidência da manifestação da presença de Deus. Isso é estar em espírito, é estar um com Deus. A Bíblia, Jesus, ele fala: eu sou um com o Pai. Isso é estar em espírito, é mesmo pensamento, é mesmo sentimento, é mesma atitude. Isso é estar em espírito. Aí as pessoas veem: não, a pessoa falou em línguas, a pessoa profetizou, nossa, aquela pessoa é cheia de Deus. E na verdade não é. Na verdade não é. Né? Mas então, assim, eu penso que a gente tem que tentar separar isso, que eu acredito muito que quando a gente está um com Deus, a atitude, o pensamento, o sentimento são diferentes. Não é você falar em línguas, que é o que a gente está falando, edifica só você. Mas aquele que fala a vontade de Deus, revela os segredos de Deus, edifica a quem está por perto. E se você quer ver Deus, não é através de uma revelação, não é através de um falar em. Você quer ver Deus? Olha para Jesus, olha para a Babi, olha para a Karen, olha para a Luciene. Aí, a gente, entendeu? Se a pessoa conseguir ver Deus na Babi, na Karen, na Luciana, na Célia, entendeu? Você vai ver a vontade de Deus, você vai conseguir enxergar o reino de Deus. Aí você vai estar conseguindo entrar na presença de Deus. Mas, infelizmente, a gente tem essa mania do espiritual. A gente achar que Deus está nisso. E, na verdade, é o que eu penso, tá, gente? Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Então, oi, Babi. Oi, Flor. Oi, querida paz. Só para corroborar com o que a Karen acabou de falar, eu estou aqui no celularzinho antigo aqui da Camila, que o meu está com problema. Assim, uma experiência minha, né, uma situação minha, uma visão minha, eu tenho certeza que, assim, vocês não são obrigadas a concordar comigo, mas na minha experiência, né, na minha vivência cristã, como você falou, e eu achei que foi muito bem colocado, infelizmente, as pessoas hoje em dia buscam muito mais os dons do que os frutos.
E a pessoa de Deus, ela é evidenciada através dos frutos, fato. Só que hoje as pessoas buscam os dons por conta dessa megalomania, dessa coisa do endeusamento humano, né, daquela coisa do espiritual, quando na verdade Cristo veio mostrar realmente o contrário, né? O contrário. A maior profecia é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Obviamente, no início da nossa carreira cristã, eu falo isso por experiência própria, a gente é muito cobrado no início, nós que viemos da Assembleia de Deus mais tradicional, nós tínhamos que ser logo batizados com o Espírito Santo, nós tínhamos que falar logo em línguas, nós éramos muito cobradas, não, porque senão você não está numa vida maior com Deus, você não está em intimidade com Deus. Isso era muito cobrado, quando na verdade hoje em dia a gente vê que isso é uma grande balela, porque vida com Deus se tem através da busca dos frutos, da vida com Deus, da leitura da palavra e da prática da palavra. Simplesmente isso. Se você é batizado ou não com o Espírito Santo, amém. Se você fala em línguas ou não, amém. Porque você tem a maior linguagem do cristão hoje em dia tem que ser a linguagem do amor. Do amor. E, infelizmente, as pessoas que hoje em dia, eu, como já dirigi aqui a congregação com o Vanderlei, na época que era congregação, falo de experiência própria. Os que mais, isso não é geral, isso não é 100%, mas pela minha vivência, os que mais profetizam na igreja, os que mais batem o pé na igreja, os que mais falam em línguas na igreja, os que mais se empolgam, né? Tem toda essa coisa mística, né? Que nós conhecemos muito bem, infelizmente, são os que mais dão trabalho ao ministério da igreja. Infelizmente. Então, que nós possamos ter muito cuidado com essas pessoas, porque a maioria deles são amantes de si mesmos. A maioria deles são amantes... O microfone da Karen está ligado. Karen Flor, feche o seu áudio um minutinho, por favor. Obrigada. A maioria deles são amantes de si mesmos e buscam discípulos para si. Essa é a experiência que eu tenho. Então, se eu entro numa igreja e vejo uma pessoa logo batendo o pé, profetizando e tal, eu não vou julgar, porque esse não é meu papel. Mas que eu fico com o pé atrás, eu fico, porque são pessoas que, infelizmente, assim, não é geral, não é 100%, entendeu? Mas você tem que abrir muito seus olhos, porque os dias atuais, infelizmente, as pessoas buscam discípulos para si, e normalmente são pessoas que têm esse tipo de comportamento, infelizmente. Então, a gente tem que abrir muito os nossos olhos. Buscam-se muito mais hoje em dia os dons do que os frutos. E o que Paulo nos ensina, como a Luciana falou aí de uma forma muito linda, não adianta, gente, tudo aponta para a comunhão, tudo aponta para Jesus. Se fugiu disso, não é Deus. Tá bom? É isso. Amém. Amém. Obrigada aí pela contribuição de vocês. Muito boa mesmo. Concordo aí com tudo que foi dito. E a questão eu estava até explicando, né, quando a Karen caiu, o áudio da Karen caiu, aí eu ia aproveitar para comentar o que a Luciana disse. Que ela foi numa igreja, né? E aí uma pessoa começou a falar em línguas alto, e aí a igreja parou, achando que seria alguma profecia, né? Alguma coisa. E depois, não, a pessoa voltou ali, o normal. Falei, gente, que vergonha, né? Que ia ficar, misericórdia. E aí, aqui no versículo 24 fala, né? Que o descrente, né? Quando ele entra numa igreja onde há profecia, ele é convencido do seu pecado, né? A Karen falou que a maior manifestação de Deus é quando um pecador se arrepende, né? E por todos será julgado. Aqui, ó. Ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Será julgado, né? Como a pastora Catilene falou, não essa questão aqui de julgado que eu li, né, no estudo, você tem que julgar o aspecto da mensagem. A mensagem glorifica a Deus, é para edificação, né? É a mensagem que foi falada, né? Que o pecador ele se arrependeu, então foi uma mensagem o quê? Que glorificou o nome de Deus, né? Foi uma mensagem que glorificou o nome de Deus e não foi uma mensagem para exaltação do pregador, né? Porque às vezes a pessoa está ali empolgada, ela quer se exaltar, gente. Ela quer se exaltar, então assim, Deus já fugiu daquilo ali há muito tempo, né? E então é esse o cuidado, a gente tem que, né, ter o discernimento, né, como a pastora Catilene falou, que muitas vezes as pessoas estão ali, ó, no mistério, mas no dia a dia dão um trabalho danado, no dia a dia dão mau testemunho, no dia a dia briga com o vizinho, no dia a dia não revela Deus no seu trato com as pessoas, né? Então, a maior manifestação de Deus também, né, que eu penso, é na nossa relação com o nosso próximo. Se eu não me trato o meu próximo bem, não adianta eu falar em mistério,
todos os dons, né? Os 9 dons aí que a Bíblia menciona, não adianta se eu não consigo me relacionar bem com o meu próximo, né? Então aí a gente peca, né? Acaba pecando nisso, né? E Paulo ele vai falar sobre, tem o capítulo 13, né? Só do amor, né? O capítulo 13 aí só do amor. Se eu não tiver né? Não adianta eu falar em línguas, dons de homens, né? Que ele fala, né? Se não tiver amor, nada serei. Então, o que a gente precisa avaliar na nossa vida mesmo é o amor. Como é que está o meu amor com o meu próximo? Porque é isso que vai revelar Deus na minha vida. Se eu não me trato bem, se eu não perdoo, se eu não consigo me relacionar bem com as pessoas que eu convivo, como que eu vou dizer que eu adoro a Deus, gente? Como que eu vou dizer que, né? Não tem como, né? Não tem como. E aí vai falar, a gente vai entrar na ordem no culto, né? A gente vai entrar na ordem no culto. E como a pastora Kathleen falou, né, hoje em dia acabam, né, se buscando muitos dons, porque é esse mundo espiritual, e esquece do próprio fruto, que é coisas básicas do nosso dia a dia, né, que realmente vai manifestar a presença de Deus, o que Jesus fazia, né? Você não vê Jesus falando em línguas, né? Então a gente tem que olhar para Jesus sempre, olhar para Jesus. Jesus não ficava falando em mistério, pelo menos eu não vejo nenhuma palavra aqui que Jesus ficava falando em mistério, né? Não, Jesus falava uma linguagem clara, objetiva, algo que pudesse alcançar o coração das pessoas, né? Jesus era prático, né? Ele mostrava ali, ó, na prática como a gente deve agir, né? E é isso aí. Aí vamos entrar aqui rapidinho na ordem do culto. Rapidinho na ordem do culto. Já está acabando. Ó, portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um... não, desculpa. Aí o que a Kathleen falou, né? As pessoas acabam buscando muito os dons espirituais, esquece do fruto, né? Mas a gente também tem que ver essa questão, porque como a gente, né, veio de igreja tradicional, né? A gente já tive um pouco dessa experiência de participar da igreja tradicional, né, que o jovem era estimulado a isso, né? A minha geração, né, quando eu era jovem, era estimulada a isso mesmo, ao batismo com o Espírito Santo, vamos buscar. Eu vejo que é algo bom, né? Algo que edifica, né? É algo bom, porque tanto o dom de profecia quanto de línguas são concedidos pelo Espírito Santo. Então é bom, é coisa boa. Mas não é só isso, né? É esse cuidado que a gente precisa ter. Sim. Né? Não é só isso, né? Então, assim, é buscar as duas coisas, os dons espirituais para a edificação da igreja e os dons do Espírito, e o fruto do Espírito, né? Eu acho que as duas coisas precisam caminhar juntas. Não, eu entendo. Né? Eu entendo perfeitamente, rapidinho, me desculpa te interromper, eu entendo perfeitamente hoje, né, no auge dos meus 45 anos de vida, assim, eu entendo a intenção dos nossos líderes em fazer isso com a gente. Isso é válido, é bom, eu louvo a Deus por isso. Eu sou pentecostal, nasci numa igreja pentecostal, e isso é maravilhoso, é como se fosse um agasalho a mais, né, na nossa vida. Mas você não vai deixar de ser aquecido. Aí eu fico pensando, né, hoje em dia, algumas igrejas continuam com essa mesma perspectiva, com essa mesma cobrança. Mas assim, mas não se cobrava tanto você estar participando de uma escola dominical, não se cobrava tanto você ter a sua Bíblia, você ler tanto a sua Bíblia, fazer uma leitura anual, não. O jovem tinha que ser logo batizado com o Espírito Santo. Uhum. E como você falou da sua amiga, né, que se sentia mal entrar numa igreja, poxa, eu estou me sentindo mal porque eu não consigo falar em línguas. Essa cobrança era muito real, entendeu? Você não tem que cobrar o jovem que ele não está falando em línguas. Porque hoje em dia a gente vê que a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo, não precisa ninguém ficar gritando no ouvido dela. Deus batiza quando quer, quando o coração está aberto, quando o Espírito Santo vem e te abraça, entendeu? É uma experiência única e pessoal, entendeu? E as pessoas, infelizmente, antigamente, colocavam isso como parâmetro de vida com Deus, quando na verdade não é. Infelizmente. E por isso, hoje em dia, a gente vê tantas distorções, né? Tantas coisas que desequilibram a nossa vida com Deus. Tantas pessoas não aguentam esse fardo e acabam saindo da igreja, os jovens principalmente, não aguentam esse fardo, porque você acaba tendo o outro como parâmetro, né? Não, o outro foi batizado, eu tenho que ser batizada também e tal. Eu lembro uma vez, eu fui batizada com o Espírito Santo numa pré-Comadesc, né, no Congresso de Jovens, e eu estava do lado da Cristina, e foi uma experiência linda. E o pastor chegou, a irmã lá que estava orando, falou, olha, faz as duas se abraçarem. Eu estava do lado da Cristina. Caraca, nós nos abraçamos, a gente foi batizada junto no mesmo momento, sabe? Foi uma experiência linda. E, assim, naquele momento eu senti, assim, algo assim, foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Então, ali houve comunhão. Então, foi uma experiência única minha e da Cristina também, tenho certeza. Mas aí depois uma irmã, né, mais jovem na época, falou, não. Aí todo culto ela queria sentar entre mim e a Cristina, porque ela queria ser batizada do Espírito Santo também. Hoje em dia eu olho para isso e eu fico rindo, falei, tadinha. Mas assim, é uma experiência dela, né? Depois ela foi batizada do Espírito Santo, numa outra situação. Mas percebe como é que as situações são diferentes? As cobranças, elas são muito exageradas e acabam sendo muito problemáticas, geram problemas na vida da pessoa. A pessoa acaba se cobrando por algo que não é para ela, não é natural, é vida com Deus, enfim. Tá? É isso.
Pois Hein, é, e Babi? acaba sendo uma Complementando cobrança. aí Fala aí. o que a Cat falou, as pessoas buscam muito o dom. Mateus 6,33 diz isso, eu acho que se encaixa muito aí. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, não tem como eu buscar a Deus e não colher o fruto ou um dom. Se tiver de ser, o caminho vai ser o mesmo. Para você ter o dom, para você ter o dom de línguas, o dom de profecia, o dom do amor, para ter o dom do conhecimento, o caminho é o mesmo. Não é buscar a Deus? Se eu não estiver buscando a Deus, eu vou ter É o dom de perfeito. línguas, o dom de profecia? Então o caminho é Luciana, aquele. Luciana, perfeito o que você colocou agora. Eu acabei de lembrar de um amigo meu, conhecido, né, na época do meu ensino médio. Ele aceitou Jesus, entrou para a igreja e tal. E ele teve uma sede muito grande pela palavra. André era o nome dele. Porque ele não morreu. Ele lia tanto a Bíblia, e ele não ligava muito para essa coisa do espírito. Ele queria conhecer a Bíblia, Um dia, ele lendo a Bíblia, ele chegou na escola, ele era namorado de uma amiga minha da escola, que morava ali na Tijuca. Ele chegou assim, ele estava num outro semblante. Eu falei, o que aconteceu? Eu estava lendo a Bíblia, veio sobre mim um espírito, uma água, falando da experiência dele. Ele foi batizado com o Espírito Santo, ele recebeu o Que Espírito Santo maravilha, gente, que lendo coisa a linda. Bíblia, buscando a Deus, tá entendendo? Eu conheço outras pessoas que acordaram, foram fazer seu devocional, orando de manhã em casa, no pé da sua cama, e foram ali selados com o Espírito Santo, falando em línguas. Então, assim, é da abertura do seu coração, é da sua devoção a Deus, é do seu rendimento ao Senhor. Hoje em dia eu entendo isso, entendeu? É da forma como você lida com essa liberdade com Deus. O Espírito Santo é isso. Quanto mais de Deus você quer, mais de Deus você tem. Né? É por aí. Perfeita essa sua colocação. Desculpa, Babi, estou falando demais. Nada, tá ótimo. Eu queria mesmo que vocês participassem, porque eu fiz pouquíssimos slides, eu falei, a aula vai acabar em 10 minutos. Mas que ótimo aí que vocês estão contribuindo, porque eu tive dificuldade ali de extrair muita coisa aqui desse texto. Então, queridas, é isso mesmo, né? O caminho é esse, né? Aí só pra gente, né, já encerrando, né, a ordem do culto, Paulo fala assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2 ou no máximo 3. Alguém deve interpretar. Se não houver quem interprete, fique calado da igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Né? Como eu falei, né? Como que a gente deve avaliar, né? Julgar se a palavra está sendo... se é para glorificar, né, ao Senhor. Se é para trazer exaltação para a pessoa, né? Cadê? Pois... Tá, julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se primeiro. Né? Então, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Né? Então ele vai dando aqui, né, o passo a passo, né? Se um falar, o outro, o outro espera, né? Para não ficar aquela confusão, gente. Todo mundo falando lá, 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 e ninguém se entendendo, ninguém interpretando, né? Então não é um culto racional, né? Acaba não sendo um culto racional. E ele fala, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Eu lembro que quando o pastor, né, deu a aula, que eu falei, a gente também não pode limitar o Espírito Santo. Se é um dom, se foi ele que nos deu, né? Aí a gente está num culto, não posso falar aqui não, Senhor, senão o Senhor vai achar que as pessoas vão achar que eu estou querendo me exibir. Não é por aí, né? Se ele nos deu, é pra gente falar, né? Fala baixinho, fala com a gente, fala pra si. Se todo mundo estiver ali falando no mistério, né? Num tom ali moderado, a pessoa sentir liberdade, que eu fico pensando também. A gente também quer colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha, né? Tratar, tem que ser assim. Não, o Espírito está sujeito ao profeta justamente para a gente, né, não ser espalhafatoso, né? Não ir além, né? A gente não ir além, a gente pode ali se controlar. A gente pode se controlar, mas não é proibido, né? No final aqui do texto eu falo que não é proibido falar. Não é proibido falar, mas é aquilo, a gente tem que ter um cuidado. Eu estou falando para mim, edificar a mim, então eu vou falar baixinho ali, vou falar
Né? Eu lembro, gente, que, nossa, quando eu fui batizada, que eu busquei também, né? Eu falava, não, se é de Deus, eu quero. Era nova, né? Jovem, tinha o quê? 19 anos. Se é de Deus, eu quero. Se é de Deus, eu quero. Então, eu fiquei aquela insistência, acho que Jesus me batizou por insistência. Não sei se é porque não é merecimento, né? Não é essa coisa que, eu não fui, então eu não mereço. Não é isso, né? Não é. É um dom, né? Deus, ele dá a quem quer de acordo com a capacidade. Né? Eu acho que eu fui pela insistência. Mas foi uma experiência única, né? Como a Kathleen falou, uma experiência que marca a gente, né? Que marca mesmo o dia, eu lembro o dia, foi uma consagração de jovens, né? De noite, só jovens ali buscando e tal. Então foi um momento assim maravilhoso, que marca mesmo a nossa vida, mas a gente sabe que é a cereja do bolo, né? Eu acho que o falar em línguas é a cereja do bolo. O que Deus quer é o bolo, né? O completo, é o conteúdo, é o seu dia a dia, o que você faz, né? Com a sua vida, né? É isso aí que importa, né? Para Deus. E aí ele fala, né? Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Essa parte eu acho bem polêmica, né? Ele foi bem durinho assim, né, nas palavras. Acho que a pastora Kathleen pode me orientar melhor aí nesse texto. Que eu li aqui, que as mulheres, eu acho que elas estavam vindo com esse hábito aí dos cultos pagãos, e aí meio que estavam ali sendo insubmissas aos seus maridos, né? O que era contrário à lei, que a lei orientava as mulheres a ser submissas aos seus maridos. E aí estava meio que causando um constrangimento para eles. Eu não sei se é bem isso, foi o que eu li. Se alguém puder acrescentar e me ajudar nessa parte das mulheres, eu agradeço. Oi, Babi. Não, nessa Oi. parte aí é mais uma questão de cultura mesmo, entendeu? O judaísmo ainda hoje, né, como várias linhas que ele ainda tem essa linha uma parte dele, não toda, né, porque tem várias linhas dentro do judaísmo. Algumas delas ainda tem essa coisa da mulher ficar em silêncio, da mulher usar o véu, né, o judaísmo ortodoxo, que é o mais ferrenho, né, em relação às leis e às tradições. Então, em algumas sinagogas judaicas, ainda tem esse hábito das mulheres não falarem, ainda tem essa coisa das mulheres ficarem num canto e os homens ficarem no outro, entendeu? Então, Paulo, como era defensor ferrenho da lei, nesse momento, por conta de Corinto, né, ter essa questão das facções, das divisões, de toda essa questão da cultura, né, influenciada pela Grécia e tudo mais, né, pela ideologia greco-romana. Então, tem essa questão, bom, como é uma igreja tão problemática, então aí que as mulheres têm que ficar caladas mesmo. Mas hoje em dia, trazendo isso para o nosso contexto, isso não se aplica. Isso não se aplica, até porque, coitado de nós, né? Não tem nem como. Coitada da Kathleen, coitada da Karen. Eu ia morrer, gente. Imagina, mulher, professora, crente, não ia dar certo. Já falo pra caramba, não tem como. Mas, assim, é mais uma questão de cultura mesmo, entendeu? Mas aí Paulo está defendendo... Não, só a gente que leva fama, Karen. Mulheres só a não gente que leva podem fama. falar. Perguntem ao seu marido, a Karen doida para falar. Fala pra caramba. Imagina. Estou pregando no aula e fica aí. Mas hoje em dia, irmã? Mas hoje em dia ainda tem igreja também que é assim. Congregação Brasileira Cristã, elas são assim. As mulheres não falam, só os homens. É verdade. Não, quanto mais tradicional é a igreja, em relação a, assim, numa linha ortodoxa, menos as mulheres falam. Sobretudo em questão do judaísmo, entendeu? Hoje em dia ainda tem muitas sinagogas que adotam esse tipo de comportamento e as mulheres aceitam calmamente, tranquilamente, sem se rebelar, entendeu? Sem se rebelar. Tem a igreja da minha avó. A igreja do véu. Tem uma minissérie na Netflix, que foi até a Viviane que me recomendou, e o Adailton, Nada Ortodoxa. Fala muito bem sobre essa questão da mulher. É muito interessante. Quem puder assistir, assista. Nada Ortodoxa. Fala muito bem sobre essa questão da mulher ser muito submissa ao sistema. Tá? E tem muitas igrejas que hoje em dia, independente de ser do judaísmo ou não, entendeu, ainda adotam esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de linha de pensamento. E muitas mulheres aceitam tranquilamente. Não é o nosso caso, graças a Deus. É verdade.
Pois é, mas a questão, né, da cultura do povo judeu, né, essas questões. E acaba que pega um versículo de Paulo, porque só está escrito isso aqui, né, que eu lembro aqui na Bíblia, e aí vira doutrina, né, para aquela igreja. A mulher fica calada, pronto, vira mandamento. Vira mandamento, vira doutrina, né? E aí vai encerrando aqui, ó. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês, se são vocês o único povo que ela alcançou, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. E não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com ordem, com decência e ordem. Então ele fala, né? Vocês estão achando que são espirituais, né? Então preste atenção no que eu estou falando, né? Porque senão vai. E aí ele fala, né? Busque com dedicação, professor, e não proíba falar em línguas. Né? Você fala, não é proibido, né? Senão a gente acaba entrando no outro extremo. Já que não é para falar alto, né? Já que não pode falar, já que não tem ninguém que interprete, também não posso falar, não. Né? Não é porque não tem ninguém que interprete que eu não vou falar, que é proibido falar. Né? Ele fala, não proíbam, né? Eu falar em línguas. Porque foi o que eu falei, né, na aula do pastor. Porque o crente é muito difícil, né, gente? O povo cristão é muito difícil. Ou gente difícil de agradar, né? Então, se o que fala reclama do que não fala, né? O que não fala, reclama. Ai, gente, é um povo difícil. Então, assim, eu acho que tudo tem a ver com a comunhão, né? A partir do momento que eu fico ali tão incomodada que o outro está fazendo, eu estou deixando de adorar o Senhor, perdendo a oportunidade ali, e também criticando ali o meu irmão, quebrando ali a comunhão, o sentido do culto, né? Então, acho que é por aí, né? Esse cuidado que a gente tem de também não ficar, né, tão preocupado com o que o outro está fazendo, esquecendo, né, de edificar a si mesmo. Edificar a si mesmo. E deixa eu ver o que eu coloquei aqui, né? A ordem da essência, quando nos reunimos, não há espaço para individualismo. Né? Isso que tem que deixar claro, assim, quando a gente está indo para a igreja, não é individualismo, não, é para comunhão, é para edificação mútua, né? Tudo voltado para o coletivo, né? Nada, não é voltado para mim, eu sendo abençoado, o outro que se vire. Não é assim. O culto estava sendo um canal para exibição, né? Aqui, né, no estudo que eu vi aqui, essa orientação de Paulo, que é porque o culto ele estava sendo um canal de exibição e exaltação dos participantes, e não edificação da igreja. Então, era um querendo falar mais alto que o outro, um querendo profetizar, ninguém esperando a vez do outro. Então, parecia que era, né, estava ali para se exibir, e não para exercer a comunhão, né? Os dons são para os nossos dias, né? Cristo não mudou. Eu estou falando, a gente precisa continuar buscando? Precisa, mas não se limitar só a isso, né? Principalmente buscar o fruto. Né? Será que temos buscado com dedicação os dons espirituais? A gente também não pode banalizar, né? Deus não me deu, então ele não quer. Não, às vezes a nossa busca ali é buscando o Senhor. Olha que experiência linda do rapaz que lia a Bíblia e foi batizado, né? Então ele está buscando o essencial, é o alimento, né? Está buscando o essencial. Falando, falar em línguas é a cereja do bolo. Você com um dom de línguas ou não, isso não faz diferença, né? Não vai fazer muita diferença, né? Atualmente quase não se fala mais nisso, né? Tá. A igreja de Coríntios tinha dons, mas não tinha caráter. Eu achei isso forte, né? Um estudo, né? Foi a visão de um pastor, né? Foi essa questão. Tinha dons porque eles tinham muitos dons, né? Mas tinha essa briga entre eles, de disputa, de exibição, gente. Então, estava ali faltando, né, o principal, que é o amor. Né? Faltava o dom mais valioso, o amor. Paulo adverte as mulheres a ficar calado, já foi. Concluindo, gente, em síntese, né, o que esse capítulo, né, mostrou pra gente? A edificação, entendimento e ordem, né, no culto. Para que as pessoas, né, possam sair com a sua mente esclarecida, né? As pessoas têm que ir à igreja e falar, hoje, né, tem que ir ao culto, assistir o culto e falar, eu fui edificado, né? Acrescentou algo para mim. Não sair dali, gente, sair perdido. Ó. Cada crente procure com humildade firmar sua convicção acerca dos dons espirituais, não permitindo, porém, que tal confiança se torne motivo de conflitos desnecessários e improdutivos. Lembre-se, o caminho sobremodo excelente é o amor, né? Então, assim, não entrar em conflitos, né? A questão é essa, todo mundo ali brigando por causa dos dons, um querendo exercer um dom e
perdendo ali o foco, né? Perdendo o foco. É isso, queridas. Que Deus abençoe vocês. Até que a aula se estendeu porque vocês participaram, né? Porque se fosse só eu falando, ia ser 20 minutos. Tá bom, queridas? Obrigada aí pela participação. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Oi? Amém? Oi, Babi. Oi. Só te agradecer, tá? Agradecer pela aula, uma bênção realmente. E falar sobre profecia, né? Sobre a questão dos dons é realmente é um desafio, né? É Porque todo mundo tem. Tá quase desistindo, quase mandando a sua voz, esquece. Todo mundo tem uma experiência, todo mundo tem a sua história, né? Todo mundo participa de alguma forma teve uma participação em algum contexto, né? Enfim. Então, assim, muito boas mesmo as suas colocações. Deus te abençoe, sobretudo pela sua prontidão em ensinar, em falar. Cara, que Deus te abençoe muito, Babi, muito mesmo. Ontem, quando eu vi no grupo que você tinha se prontificado, eu falei, Senhor, abençoe a Babi, porque isso é um tema tão polêmico, é um tema tão profundo. Demais. A Daniel ficou até me zoando, Daniel, bem feito, ninguém vai falar, Daniel, eu só vi bem tarde da noite, que meu celular, ele tá com vida própria agora, ele agora funciona quando quer e quando não quer, então eu não vi realmente as mensagens, mas graças a Deus, Deus abençoe a sua vida, tá? Uma bênção mesmo. E, assim, que a gente possa realmente ter entendido, né? Eu tenho certeza que todas as irmãs entenderam, né? Que falar em línguas não é adoração. Aí a pessoa se para, né? Como assim não é adoração? Não, adoração é serviço. A nossa adoração começou no dia de hoje, a partir do momento que a gente acordou e se preparou para assistir essa aula e glorificar a Deus através dessa oportunidade, tá? Falar em línguas é edificação própria, primeiramente. Edifica a igreja, sim, mas primeiramente aquele que está falando, né? Como a Bíblia fala. A profecia é necessária? Sim, mas a maior de todas é a Bíblia. A gente não pode nunca se esquecer disso. E você colocou isso muito bem, tá? Parabéns. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor continue falando melhor aos nossos corações. Amém. Beijo, Babi. Parabéns. Obrigada, amor. Oi, Deus Flor, abençoe. tá no trabalho, né? Amém. Beijo. Que Deus abençoe vocês, querida. Vamos orar. Deixa eu ver quem tá aqui para orar. Quem pode orar aí? Liliane Marinho? Tá aí, minha flor? Queria te ouvir. Cadê a Lili? Caiu? Tá por aí, Liliane? Oi, tô aqui. E aí, Flor? Tá Aqui, quietinha? eu tô aqui, eu sou das mulheres que não falam muito. Naquela época eu ia me dar bem, né? Porque calada. Liliane fica participando de uma sinagoga dentro da casa dela. Tem que falar mais, Liliane. É a exceção, hein, Lili? Porque aqui só tem gente que gosta de falar. Não, mas ela fala pra caramba. Não se engane, não, que Liliane fala pra caramba, tá? Ela não gosta de falar assim, mas ela fala pra caramba. A outra Lili também, a outra Lili também tá aqui, também fala pouquinho. A outra Lili. Eu tô achando aqui que eu tenho que mudar de igreja, para aquelas que, né, a igreja que falaram aí. Eu sou uma delas. Vem não, querida. Então tá, gente. É isso aí. Amém. Parabéns, Babi, pela Obrigada, aula. Foi uma bênção, tá, querida? Foi esclarecedora, que bom. Vamos orar então, gente, para agradecer por essa aula abençoada. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, damos-te graças, meu Senhor, mais uma vez nesta manhã, por tão grande, meu Senhor, maravilha de aula que o Senhor nos tem dado, nos abençoado neste dia. Pai amado e santo, te peço que tu continue usando a tua filha, fortalecendo cada vez mais a sua fé, o seu conhecimento, para que a tua filha, meu Senhor, continue crescendo mais e mais em ti. Pai amado e santo, continua também abençoando a cada uma de nós que estamos aqui, meu Senhor, simplesmente para aprender a cada dia de ti. Continua conosco, meu Senhor, nos alegrando, nos fortalecendo, nos dando, Senhor, da tua graça. Meu Senhor amado, muito obrigado, meu Senhor, por esta manhã abençoada que o Senhor nos tem concedido e ficado conosco, meu Senhor, e nos ensinado mais e mais da tua palavra. Obrigado por tudo. Eu que agradecemos a ti esta manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridas. Bom domingo. Amém.